Simbora, turma! Simbora! Estamos ao vivo, 18 de outubro de 2023, começando mais uma edição de algumas centenas de edições ao vivo do nosso Minuto Geográfico. Já que na segunda-feira eu não consegui acessar por conta do trabalho, altíssima demanda presencial e online também, estamos por aqui agora firmes e fortes para trazer para vocês aqui algumas informações relevantes e importantes. Primeiro ponto, pessoal, eu vou tirar aqui os comentários, tá bom? Eu vou desativar os comentários para que vocês possam se concentrar nas informações. Quem quiser mandar algum comentário depois, a página aqui ela é aberta e esse vídeo vai ficar gravado no feed. Um forte abraço para todo mundo que entra ao vivo agora. Abraço também para vocês que vão assistir a esse vídeo posteriormente. Eu elenquei aqui algumas pautas para a gente falar e fazer os comentários. A primeira pauta, pessoal, sobre o ataque mortal a um hospital na faixa de Gaza. Um dos principais hospitais da faixa de Gaza, um hospital ativo, com pessoas trabalhando. A gente sabe que qualquer ataque envolvendo, a gente sabe que qualquer guerra, ela tem regras. E regras que precisam, por ambas as partes, devem ser seguidas em qualquer conflito que aconteça. Uma das regras prevista pelas convenções, as diversas, não só de Genebra, mas por tantos outros documentos, é que hospitais, áreas de saúde, principalmente envolvendo civis, não podem ser alvos de ataques. Ontem, quando saiu a notícia falando do ataque ao hospital, eu percebi, a internet, vocês devem saber, a internet ela virou uma cracolândia. Em que sentido? As pessoas têm opinião sobre tudo, falam sobre tudo, e as pessoas são ansiosas, imediatistas. Elas querem de imediato postar alguma coisa sobre aquele assunto, querem dar opinião. Aí tem um monte de especialistas em geopolítica, especialistas militares, em causa árabe, em judaísmo, em Oriente Médio. A gente sabe que tudo o que gera engajamento na internet também, por gerar engajamento, acaba que as pessoas tentam se envolver mais. E no primeiro momento, no grupo fechado, o que eu disse ao pessoal é o seguinte: olha, um ataque a um hospital, independente de tudo, matando civis e profissionais de saúde, é algo deplorável. É algo que tem que ser punido, é um crime de guerra. Agora, os jornais se apressaram, notadamente a Al Jazeera. A Al Jazeera é uma grande rede de comunicação, é muito forte, do mundo árabe. É uma rede qatari, que na minha opinião, a Al Jazeera é muito boa, mas ela devia ter responsabilidade. Exemplo, a Al Jazeera tem uma cobertura espalhada pelos 4 cantos do mundo. Tem jornalista em todo lugar. Alguns bons, outros nem tanto. A Al Jazeera tem uma parte de vídeos, de edição de imagens assim, espetacular. A estrutura da Al Jazeera é muito forte. Eu fui para o Catar agora, já estive no Catar por 3 ocasiões, e digo para vocês que a estrutura dos caras coloca a BBC e companhia no bolso ou não deixa a desejar. Então, eu penso que, por representar o Catar, e o Catar se coloca como um país mediador dos conflitos do Oriente Médio, o Catar gosta de ser chamado de a Suíça do Oriente Médio, eu acredito que a Al Jazeera precisaria ter maior responsabilidade. Quando explodiu a bomba, hoje pela manhã eu já recebi os vídeos, porque veja, já estava escuro por lá. Hoje pela manhã, com a claridade, é que nós podemos ter uma noção do que aconteceu. A bomba ela não explodiu o hospital como um todo, como as pessoas ficaram propagando na internet, derrubando prédios e afins. Não. A bomba ou o artefato que seja, explodiu no estacionamento do hospital, é fato. Muitas pessoas estão por lá porque, imagine, no meio de uma guerra, um hospital, o movimento ele é muito maior, então muitas pessoas morreram sim. Não dá para acreditar no Ministério da Saúde, gerido pelo Hamas, que começou falando em 200, aí agora falam em 500 mortos
A gente não tem como quantificar, mas isso não importa. Pessoas que não tem nada a ver com o conflito morreram. Isso é fato. Crianças morreram, idosos morreram, civis, tá? E profissionais de saúde e tudo mais. Mas a Al Jazeera, de imediato, disse, olha, Israel atacou um hospital. E aí, resultado, parte da imprensa, que tem a Al Jazeera como âncora, começou a propagar aquela ideia. Eu, num momento, eu disse, olha, primeiro ponto, repudiar qualquer ataque. Repetir porque existe um analfabetismo militante ideológico digital. Um analfabetismo militante ideológico digital, uma cegueira que habita em muitos de nós, seja por ignorância ou por desvio de caráter, tá? Mas o que eu disse é o seguinte, vamos esperar as elucidações, porque vão surgir imagens, declarações, e vamos entender o contexto. Há um dia da visita do Joe Biden tinha uma cúpula na Jordânia, em Amman. Ele, o rei da Jordânia, o ministro da Jordânia, o presidente palestino, o presidente do Egito, ou seja, representantes do mundo árabe se reunindo com o presidente dos Estados Unidos. Até agora os americanos são os grandes fiadores do processo. Eu não tenho a menor dúvida. O Hezbollah não entrou de corpo e alma, não é porque é legal e está ponderando o bem, não. O Hezbollah ele é muito poderoso. O Hezbollah ele é mais forte do que o exército do Líbano. É a força mais importante militar do Líbano. O Irã, com a guarda revolucionária, tem um exército feroz, muito forte. Milhões e milhões. É um país considerado, basicamente, para o Oriente Médio, populoso. A Pérsia antiga significativa. Não entraram pelo posicionamento imediato dos Estados Unidos com porta-aviões, dizendo, olha, isso aqui é uma linha vermelha. Se ultrapassar, a gente entra. É aquela história, do pó nós viemos, facilmente ao pó nós voltaremos. Aí eu comecei a perceber que depois de uma hora e meia, com algumas imagens circulando, a imprensa diz, o hospital é atacado. Olha, Reuters, AFP, a BBC, o Washington Post, New York Times, o próprio jornal Times of Israel, o Jerusalém Post, vários jornais que no momento tinham citado Israel disseram, olha, uma bomba, um artefato atingiu o hospital, mas a gente precisa fazer a checagem de como isso aconteceu. Só que aí o estrago ele já está feito. Em que sentido? Explodiram o hospital, no primeiro momento a tese foi Israel, de fato não é o primeiro hospital atingido de Gaza. Se você parar para analisar do início dos conflitos de 2014 para cá, tem uma média aqui, é porque algumas pessoas começaram a acompanhar conflitos agora. Eu acompanho conflitos aí como professor há 20 anos. Antes mesmo de usar Instagram ou algo do tipo. Algo para o meu estudo, que é importante para a minha vida. Já visitei zonas de conflito. Reduto do Hezbollah eu já fui. Irã, Qassem Soleimani, um assassinato. Síria, em plena guerra civil. Eu já tive a oportunidade de visitar algumas áreas. E assim, existe uma história que na guerra, a primeira vítima quase sempre é a verdade. E existe uma história, uma tática de operação de falsa bandeira, operação bandeira falsa. Eu preciso criar um fato gigante para buscar opinião pública. Qual era o grande atrativo de hoje? Lideranças árabes isolando o Hamas e se reunindo com Joe Biden. É o fato, é a manchete. Lideranças árabes isolam o Hamas, que é um grupo terrorista, e vão ter uma cúpula com Joe Biden. De repente, um hospital ou estacionamento, enfim, uma área vizinha, mas na mídia saiu que o hospital explodiu. O hospital virou pó. E não foi isso. Sai na imprensa isso. As pessoas compartilham freneticamente. Resultado, cancelam a cúpula. Biden ainda assim foi para Israel. Havia uma expectativa de que Biden pudesse cancelar a visita dele a Israel. Ele está lá agora, com Benjamin Netanyahu. E outra, ele não morre de amores. Os dois têm críticas um ao outro. Certo? Até porque o governo do Benjamin Netanyahu
é envolto em muitas polêmicas, corrupção, questões relacionadas aos direitos humanos também, questões relacionadas à liberdade entre os poderes, mas a pauta agora é a sobrevivência de um Estado-nação, que é uma democracia, a única democracia do Oriente Médio, e do outro lado, grupos extremistas, terroristas como o Hamas. O precedente que isso gerou. Mas vejam, já começaram. A Rússia soltou a nota, explodir um hospital é crime. A Rússia, falando de crime de guerra, se comprovarem que foi Israel, Israel tem que responder. Agora, se comprovarem que foi o Hamas ou a Jihad Palestina, são grupos terroristas que não seguem nenhuma convenção internacional. Vocês viram o que os caras fizeram no sábado em diante, né? Cortam, matam, queimam, amarram e comemoram e filmam. É diferente, tá? É muito diferente. Só para vocês entenderem esse contexto. Expectativa por hora. Ontem, madrugada de hoje, protestos demais na Jordânia. Tem 2 colegas nossos em Amman disseram: João, a recomendação para estrangeiros é saiam, porque na Jordânia tem muito refugiado palestino. Líbano também protestos, tentaram invadir a embaixada dos Estados Unidos. Israel não tem embaixada, não tem relações com o Líbano. Na Jordânia, embaixada americana, britânica e a representação de Israel também. Multidão enfurecida. Hoje pela manhã já amanheceu melhor, porque aí veio o remédio do Estado de Israel, mostrando que... Teve um jornalista, inclusive, um jornalista que eu gosto, é um cara que tem experiência com conflitos, máximo respeito, o André, João. E aí o André disse: isso foi Israel. O Hamas não tem armas, a Jihad, para destruir um hospital como destruiu. Hoje ele já ponderou na postagem, porque ele viu que o hospital não foi abaixo. E é lógico que o Hamas tem armamento, se quiser, para derrubar um hospital. Derrubaram prédios em Tel Aviv, inteiros. Os caras têm material de origem iraniana. Isso é documentado, não é o achismo. Material de origem russa. Entende? E aí, do começo da guerra para cá, não é de agora, vários mísseis que o Hamas e a Jihad é um grupo muito mais desorganizado, recente, soltam na direção de Israel, muitos falham e caem na região de Gaza. Para mais de 400, 450, tem documentos também. E podem cair e podem atingir o hospital. Eu vou postar um vídeo depois aqui no feed, mostrando para vocês, 1 hora antes do ataque, os caras do Hamas e da Jihad saindo de moto, com as armas na mão, para entrar em território israelense, 4 quilômetros de moto. Você percebe que eles ficam dentro, no meio das áreas civis, não tem como dissociar, separar. A densidade demográfica é muito alta. E para eles, essa é uma vantagem estratégica em termos de narrativas. Mas eu reforço, se comprovarem que partiu de Israel, a quem interessa uma notícia como essa? A Israel não interessa atacar um hospital. Para Israel, no atual cenário, atacar uma escola da ONU, ou atacar um hospital matando civis, ligue aí, por favor, conecte. Não faz sentido, tá? Não faz sentido. Seria algo assim, seria muito ruim, seria uma virada de chave, correndo o risco de perder o apoio americano. Numa linha vermelha assim, máxima. Tranquilo? Eu quero gravar um vídeo para vocês. Eu vou colocar no grupo agora um áudio também. A visita de Putin à China. O mundo, olha, a geopolítica acontece no meio da guerra. Xi, com o velho amigo Vladimir Putin, reuniram os dois 140 representantes do Sul Global em Pequim. 140 representantes.
Ontem, o mundo acontece. A China está de camarote, no conforto, sem se envolver diretamente nos conflitos, sem gastar trilhões, sem queimar a pólvora que possui, pesado o estoque. A China se prepara para algo maior. Eu quero falar sobre isso com vocês. Eu vou gravar um áudio hoje pela manhã no grupo. Vou tentar compartilhar aqui também para o público geral. Tranquilo, turma? É isso. Tem expectativa do Hezbollah? Eu abri os comentários aqui. O Hezbollah entrar na guerra. A coisa está ficando feia no Líbano. O governo do Líbano não quer guerra. O Líbano está quebrado, falido. Mas eu disse aos amigos que estão no Líbano, aproveitem que ainda tem avião saindo. Eu vou deixar registrado. 18 de outubro, ok? 7 da manhã. Aproveitem que ainda tem avião civil no Líbano. Vou cantar uma pedra aqui. Não vai ter. Líbano caos. O governo não vai segurar o Hezbollah. E outro, o Hezbollah não tem um líder. O Hezbollah dentro tem uma porrada de facção. Meio que cada um por si. O Irã sabe que não pode entrar diretamente na guerra de imediato. Está instigando. Eu acho que a coisa vai piorar pelas bandas do Líbano. Pode ser que o Hezbollah não entre oficialmente, mas as facções do Hezbollah... O Hezbollah tem braço político, o Hezbollah tem hospital, escola, tem canal de televisão, tem rádio. É estruturado, não é o Hamas não, tá? Se abrir uma frente com Israel, não é o Hamas. Não é o Hamas. Tranquilo? Muita gente perguntando o risco de viajar. Pessoal, um risco fortíssimo. As companhias aéreas cancelam voo. Não precisa você cancelar, eles vão cancelar. É mais perigoso viver hoje no Brasil do que viajar para os Estados Unidos ou Europa, respondendo a pergunta. Turquia está. Protestos em Istambul. Turquia faz parte da OTAN, controla estreitos, Bósforo, Dardanelos. Turquia ainda é um lugar tranquilo, com protestos pontuais. Agora é muita desinformação. A maior piada foi ouvir de uma pessoa que é referência, dizendo que o Hamas não tem armamento para atacar ou para atingir o hospital. Não tem uma cratera. Uma cratera. Morreram civis, é fato. É lamentável de ambos os lados. Estão pagando por algo que não diz respeito a eles. E parem de relacionar Hamas e Israel com política nacional brasileira. Que ignorância, não se exponham. Não se exponham desse jeito. Tem gente relacionando com Lula e Bolsonaro. Quanta ignorância, meu Deus do céu. Isso é analfabetismo militante ideológico. É falta de propósito de vida. Não tem um ideal. Não tem isso torcida organizada numa guerra. Não tem isso torcida organizada. O Hamas fez o que fez com a jihad, mas a reação de Israel tem gerado fortes problemas também para a população civil em Gaza. É o cálculo geopolítico que eu falei desde o segundo dia. Não falei no primeiro, mas falei no segundo dia. Tranquilo, turma? Beleza? Saúde, eu volto mais tarde. Tá? Quem quiser mandar algum comentário legal, manda aí. Saúde e paz. E quem quiser entrar para o grupo, o link está na bio, nos stories. Acompanha aí o que é que a gente vem colocando. Tranquilo? A postura do governo brasileiro, pessoal, só mais uma coisa. A postura do governo brasileiro, o Brasil tem feito uma mobilização para tirar os brasileiros de lá. A primeira nota do Itamaraty, falta vincular o Hamas ao terrorismo, mas veja, a gente vai entrar no jogo de dicionário agora, o termo e tudo mais. Eu não acho que o Mauro Vieira esteja fazendo um trabalho ruim no Conselho de Segurança, não. Agora, quem tem poder de veto, de pólvora, não é o Brasil.
não é o Brasil. Vamos tentar separar um pouquinho. Gente, nem tudo é só virtude, nem só defeito. O Mauro Vieira, ele... cuidado com as críticas. Com fundamento. Tá? Valeu! Simbora moer. Fui!